Após anos de estudo, essa é a minha opinião. Sem o consumo regular de sumos, é muito mais difícil ter saúde. Viva! Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço criado com muito amor para ti que desejas estudar, evoluir, aprender mais sobre nutrição quântica e alimentação saudável. Esse é o podcast Palavras Nutritivas by NutriQuântica. Eu sou Camila Cardoso e se chegaste até aqui é porque as energias se reconhecem. Vamos hoje com o tema sumos. Vamos desmistificar todos os mitos, consciência daquilo que é a importância da integração dos sumos na nossa vida, na nossa realidade. Então vamos juntos, vem comigo para essa viagem, vamos com toda essa dinâmica e a intensidade das rotinas atuais serem uma somatória de estresse, de demanda, não é? Acaba sempre por ser muito maior o número de coisas que a gente tem para fazer do que, de facto, o tempo que a gente pode dedicar a nós, a nossa alimentação, ao nosso corpo, que os sumos se tornam, de facto, fundamentais para se proteger da radiação, para intensificar o sistema imunitário. Portanto, é integrar o aumento de nutrientes e antioxidantes com ferramentas essenciais para o controle do estresse. Ou seja, na minha opinião, o uso contínuo dos sumos deixa de ser uma estratégia para uma dieta, para uma ferramenta essencial, uma prática essencial para quem quer, de fato, preservar a boa saúde. Isso sem contar o aumento da poluição, o aumento dos conservantes, dos pesticidas, do agrotóxico, da radiação, não é? Todo esse, dos microplásticos, todos os nossos produtos de limpeza, de higiene, maquiagens, todo o suporte que o nosso sistema linfático e de drenagem necessita, o sumo vai ajudar e vai recompensar. Inclusive, podemos dizer ainda que os órgãos excretores são aqueles que são os mais afetados. Os órgãos excretores, vamos falar nomeadamente de linfas, intestino, rins, pulmões. Temos esse papel fantástico do fígado, ele é o grande filtro do nosso sistema, que com o hábito dos sumos tem muito mais ferramentas, tem uma concentração maior de capacidade para ultrapassar todos esses químicos que precisam ser expulsos e filtrados. Após anos de estudo, essa é a minha opinião. Sem o consumo regular de sumos, é muito mais difícil ter saúde, tá? Não é dieta nem regime, repito, é hábito alimentar essencial, ferramenta da nova era para quem deseja ter, inclusive, expansão de consciência. Mais ainda até do que se proteger, ter imunidade, evitar as doenças, também é essencial para quem quer subir as frequências e amplificar, inclusive, o seu grau de espiritualidade. Há vários tipos de sumos, há aqueles que são cremosos e smoothies, há os sumos terapêuticos mais líquidos. Aqui o objetivo é desmistificar as dúvidas e os receios de quem tem alguma insegurança de iniciar essa prática, ou até quando inicia está sempre ali com uma voz de insegurança, e portanto a gente vem aqui começar essa jornada do apoio terapêutico. Tá? Vamos relembrar aqui que no 4º episódio do podcast eu trouxe toda a informação científica sobre quanto a Organização Mundial de Saúde associa o aumento do consumo de frutas e legumes à redução generalizada de doenças e até numa velhice com qualidade. Portanto, a gente vai aqui ainda mais corroborar com esse fator. Não vou trazer essas estatísticas, mas sim aquelas que estão mais associadas aos sumos. Fica aqui, então, muito bem claro. Os sumos, assim como o aumento de legumes e frutas na dieta, estão sim associados à redução das doenças e ao aumento de qualidade de vida. Vamos colocar aqui que um bom sumo com os ingredientes adequados, personalizado para cada situação, para cada tipo de sintoma, para cada objetivo,
com os ingredientes numa ordem certa, vai amplificar drasticamente o consumo de nutrientes e só vai trazer benefícios. Mas eu vou levar-vos a uma jornada em que a gente vai conseguir perceber todas essas minhocas que houverem na cabeça vão ser faladas e a gente vai conseguir consagrar isso. Mas já deixo aqui a minha opinião logo no início. Vamos pegar aqui um exemplo na redução visível do consumo de folhas verdes. Nós, se fôssemos analisar, na realidade, fomos trocando uma quantidade gigante de legumes e frutas, mas principalmente das folhas, que são muito terapêuticas, são aquelas que concentram mais os biofotões, os raios gama de absorção do sol, a clorofila, onde está a folha verde escuro, é onde eu tenho uma quantidade de vida para as nossas células. Porque nós não fazemos a clorofila, temos que ingerir alimentos que concentram essa água, essa energia solar e esses micronutrientes. Como não produzimos, tem que vir de fora. Trocamos as folhas verdes por farinhas, bolachas, pão, pãezinhos, petit fours, né? Tudo que é bege, seco, sem minerais e ainda por cima é ácido. Ah, Camila, mas como é que um pão ou uma bolacha é ácida se ela não parece ácida à boca? São levedos, são coisas que vão fermentar. É comum perceber que se a pessoa ficar ali 15 dias sem comer pão, ela desincha, deixa de ter tantos gases, há toda uma retenção de água dentro das células que impede a entrada da água coloidal, da água mais nutritiva. Mas vamos falar aqui um ponto fundamental. Hoje, uma pessoa come uma folha de alface, uma rodela de tomate e já diz que comeu salada. Isso é sumítico, chega a ser humorístico, né? Então, as folhas verdes, elas concentram a luz do sol, os raios gama, os fotões, toda uma riqueza de minerais. Podem imaginar que os principais minerais para o bom funcionamento do nosso cérebro estão presentes dentro das folhas verde escuras. Magnésio, fósforo, zinco, etc, etc. O sódio bioativo, que é o sódio que não é o NaCl, o sal da mesa, está muito mais presente, como se fosse ali o que perdemos pelo suor e pela urina, as folhas verdes repõem. Os oligoelementos mais poderosos estão nas folhas verdes. Então, para eu perceber, quando eu faço um sumo de uma folha verde, toda a sua água, toda a sua clorofila é libertada, não é? E eu consigo bebê-la crua, intacta, sem ser cozida ou sem ter uma ação muito grande do ar e do calor. Ou seja, quando eu tomo uma sopa, eu vou ter alguns nutrientes, mas a energia ativa, quando eu pego uma couve, ela tá crocante, se eu torcê-la, ela faz toda uma né? Tem ali aquele barulho típico de uma folha fresca, tá tesa, ela vai buscar o sol, tá rígida, tá crocante. É onde mais eu tenho salvação para o nosso corpo. É essencial os sumos, porque para vocês terem ideia, numa boa slow juicer, numa máquina de extrair a fibra e também extrair a água, o sumo dos legumes, 3, 4 folhas de couve não chega a dar 3 centímetros de sumo, é uma quantidade minúscula, comparado com o tamanho que uma folha de couve tem. Ainda assim, esses 3 centímetros de sumo ainda vai ter mais poder do que grandes pratos de comida que não estejam tão coloridos. Olha só que interessante, é como se fosse o sangue da terra, né? Faz com que, por que o cavalo, o touro, a vaca, alguns herbívoros são musculosos? Comendo só erva, é riquíssimo em aminoácidos. Então, ao invés de ter que quebrar as proteínas em aminoácidos para eu poder absorver, o sumo verde já lá estão os aminoácidos na sua melhor versão para serem absorvidos. Então, o sumo torna-se a maneira mais fácil hoje de ingerir uma alta concentração de folhas, até porque elas de fato são menos saborosas em cru, não é? Então, os sumos acabam por serem fantásticos porque ao mesclar folhas verdes com, por exemplo, uma maçã,
que é uma fruta de alto poder terapêutico, dá uma leveza, dá o fator do adocicar e cria ali um sinergismo com toda a sua abundância de minerais e óleos elementos também, criando o perfeito sinergismo para isso chegar nas nossas células. Portanto, os melhores e mais recentes estudos que falam do poder dos sumos é algo como uma obrigação da minha parte de fazer-vos chegar, um dever da minha parte como profissional da área da saúde, fazer-vos chegar essa informação com alto destaque. A promoção no aumento do consumo de frutas e vegetais na dieta é a melhor estratégia para reduzir as doenças crônicas. E os sumos de frutas e vegetais são benéficos para vários fatores da nossa saúde. Vamos nomear aqui. Alguns estudos apontam benefícios do uso dos sumos para diminuir a tensão arterial, os riscos de doenças coronárias e AVC. Ou seja, começa logo pelo coração, né? Se eu vou ter um sangue mais limpo, umas linfas com uma capacidade maior de drenagem, o primeiro e mais rápido impacto é a nível cardiovascular. E olha só que tem se valorizado muito pouco a dieta quando se tem esse tipo de patologia. Eu acho curioso como uma pessoa vai fazer um cateterismo, vai fazer uma cirurgia cardiovascular hoje no mundo, no geral, e recebe um tabuleiro de refeição com alimentos que são contraindicados nas doenças cardiovasculares, nomeadamente uma carne com arroz e vamos ter ali uma gelatina. Não tem nada benéfico para o coração. Não há uma investigação profunda nem integração dessa área nutricional quando se fala em prevenção de saúde. Daí eu estar aqui a fazer aqui essa chamada de atenção, ok? Os sumos de frutas e vegetais têm sim um equilíbrio glicêmico, o equilíbrio do açúcar, desde que feito da forma correta, tá? Eu tenho 27 anos de experiência com diabéticos e vou orientando a melhor forma de ingerir a fruta para desinflamar o corpo, para desentupir as artérias, para evitar as doenças dos olhos, para evitar a má circulação venosa, para retardar o envelhecimento no geral. Como é que a gente faz essa parte metabólica? Vocês ficam já a aprender uma coisa maravilhosa. Se eu adicionar um sumo de fruta, que eu reduzi o consumo da fruta e concentrei um bocado da frutose, se eu adicionar uma quantidade generosa de folhas verdes escuros, pelo seu teor de compensação mineralizante, ela já automaticamente equilibra o índice glicêmico. Então, somar fruta e folha é fantástico, mas tem que ser uma quantidade certa. Além disso, se eu somar alguma gordura e eu dou prioridade às sementes que eu posso germinar ou, em especial, a linhaça chia. Por quê? Porque a gordura vai retardar o índice da subida da glicose a nível celular, porque vai ser digerido mais lentamente, com calma. Então, adicionar linhaça ativada, que ficou de molho na água pelo menos 8 horas, a um batido de frutas, vai equilibrar o seu índice glicêmico. Ou então somar aqui a erva de trigo que está aqui, que é a folhinha da germinação das sementes do trigo, ou as couves, vão também equilibrar o índice glicêmico, sendo sim ajustado e utilizado com a investigação científica, garantir que é benéfico para a redução dos índices de glicose e controle do açúcar no sangue. Olha que fantástico, ajuda na gestão do diabetes tipo 2. Conseguem imaginar a velocidade com que um diabético envelhece? É mais difícil ter uma pessoa com longa idade diabética. É uma doença que envelhece precocemente todo o organismo. Então, quanto mais a pessoa tiver medo de sumos e fruta, maior é a entrada de outras doenças associadas. Reduziu drasticamente a fruta ou os sumos por medo, por não saber fazer,
Passado um ano já está hipertenso, ou com catarata, ou com a perna mais inchada, acelerou outras doenças entrarem no corpo. E é isso que a gente quer desacelerar. Ou seja, com os alimentos feitos na ordem certa, no campo certo, é possível ajustar e ainda retardar o consumo de alguns químicos, nomeadamente até pode vir a ter uma redução na necessidade de insulina. Olha que interessante. Então, vamos colocar aqui também um outro ponto. Então, já falamos que os sumos, frutas e legumes dão um grande apoio ao coração. Já falamos que é auxiliar na gestão do diabetes tipo 2. Quando eu faço sumos de frutas e vegetais, eu vou ter uma ferramenta poderosíssima na prevenção contra o cancro, tá? Principalmente as folhas verdes e o brócolis. Quem que diria fazer sumo de brócolis? E é a mesma logística. Eu tanto posso usar as folhas do brócolis, como posso usar os buquezinhos, as florzinhas do brócolis e integrar com a maçã, com o abacaxi, com hortelã. Essa jogada de sabores é aquilo que eu gosto de personalizar, que hoje aqui o objetivo é mais em termos de conceitos, mas, é claro, no final vou dar mais algumas dicas. Mas, principalmente, os compostos bioativos presentes nas folhas verdes ajudam a proteger as células e o crescimento de tumores, tá? Esses compostos bioativos são quase fármacos, né? São fitonutrientes, são compostos que só estão presentes nas coisas vivas e coloridas, que fazem com que as células ganhem defesas e até ataquem os radicais livres, que são moléculas que excitam o envelhecimento, a inflamação e são muito associadas à presença do cancro na nossa saúde. Esse é um ponto fantástico, vocês andarem a perceber a quantidade de benefícios que os sumos terapêuticos têm, né? Lembrei-me também de que no início tivemos aqui a reforçar que com a alta demanda radioativa e tóxica também é uma defesa para o sistema imunitário. Então eles vão associar a proteção digestiva e das defesas do nosso organismo. E uma vez que, além de limpar, além de proteger, aumenta as defesas, olha o papel maravilhoso dos sumos na nossa vida. Sumos de frutas e vegetais vão facilitar um processo de purificação, de desintoxicação, retardando o nosso envelhecimento, promovem energia, tá? Uma pessoa que começa a consumir regularmente sumos, principalmente os sumos com folhas verdes, vai ter fatalmente uma capacidade de sentir até menos necessidade do café, porque fica com as células terem energia de fato e não um estimulante que é da família da cocaína, né? Cafeína, cocaína vai estimular a célula, mas não estou a dar combustível para ela, não estou a dar miminhos para ela, não estou a dar uma energia que faz com que ela consiga de fato trabalhar. Uma coisa é induzir o trabalho da célula, outra coisa é ser real essa capacidade que ela tem, tá? E ainda queria desmistificar a informação que há sobre, mas se eu extrair a fibra, vou ter um alimento menos poderoso. Então vamos falar aqui claramente. Embora a fibra seja importante para a saúde, numa refeição, num sumo que tem ausência de fibras, não é prejudicial. Não significa não ter a fibra que seja tóxico ou que seja negativo. Percebem? Eu consigo facilmente compensar a ausência da fibra num batido, num sumo, noutras refeições ao longo do dia e lanches. Estamos sempre a falar, concentração de minerais, vitaminas e antioxidantes vai compensar rapidamente porque vai poupar a ação do estômago, ou seja, não tendo todo o trabalho de ser quebrado e de ter uma quantidade tão grande de ácidos e enzimas, até como se eles já viessem pré-digeridos, já estão processados em partículas menores, vai muito mais rápido para as células, por isso é que é considerado um alimento também de grau terapêutico. Eu vou ter um sumo de qualidade, mas para fazer uma refeição, e tem um sumo como se fosse um medicamento, tem uma combinação de ingredientes terapêutico.
Essa é a dietoterapia, tá? A minha especialização é longevidade, doenças autoimunes e patologias degenerativas, porque quando se faz uma dietoterapia, a pessoa assume refeições que têm um grau terapêutico, tá? É claro que em algumas situações há fitoterápicos, há tinturas, há óleos essenciais que possam ser conjugados, mas jamais um alimento cheio de sol, cheio de energia vital, é capaz de ser substituído por uma cápsula, ok? É esse o ponto de observação, é ir para o mais funcional e mais simples possível, tá? Nós vamos poupar muito o trabalho do nosso estômago quando utilizamos os sumos. Esse é um ponto que há até algumas dietas que fazem essa menção do alimento muito cozido para poupar o baço, o fígado, porque dá muito esforço. Imaginem o estresse já incidindo sobre os nossos sistemas digestivos, né? Do intestino, do estômago, frio na barriga, do estresse, do a seguir, o quanto que ter refeições em que o estômago está a ser poupado também é benéfico. Então, o meu chamado, na minha opinião, nós devemos atualizar os nossos hábitos alimentares. Não com produtos industrializados, takeaway, fast food, mas sim com eletrodomésticos e novas rotinas alimentares que me facilitam eu conseguir colocar com mais simplicidade ingredientes de alta qualidade no meu corpo. E eu digo eletrodoméstico porque hoje as grandes ferramentas de saúde são as máquinas de sumos, são as slow juicers ou até um bom liquidificador, um Nutribullet, etc. Tá? Porque quando eu tenho uma Vimbe, um liquidificador, um Nutribullet, eu vou misturar só, vai ter como resultado um sumo mais cremoso, mais pastoso. E eu tenho a Slow Juicer, que são mais utilizadas principalmente para extrair a fibra das folhas, de algumas raízes, como beterraba, cenoura, até posso usar ali espargos, talos de brócolis, eu posso colocar as laranjas e os limões ainda com aquela parte branca. Eu vou ter até como extrair o sumo de uma cúrcuma, de um gengibre, ou seja, as máquinas de sumos permitem misturas fantásticas e o aumento na quantidade até de aromáticas, ou seja, a quantidade de coentros que eu consigo comer numa refeição é completamente diferente de uns coentros que eu faço uma centrifugação, que eu extraio a fibrazinha toda, até posso pôr os talinhos completos, misturado da forma adequada, com uma fruta que vai mascarar esse aroma intenso dos coentros. Eu estou a criar uma rotina que inclusive elimina do meu organismo metais pesados ou até parasitas. Olha que fantástico. É também analisar que, olhando para os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, e os níveis de qualidade de vida ou até de doenças associadas a cada família tem o seu ciclo, eu quero fazer melhor. É o único aspecto dos antepassados que eu acredito que a gente possa querer fazer melhor. Eu posso admirar o serem pais trabalhadores, ou serem pessoas honestas, ou serem pessoas até espiritualizadas. A gente pode admirar vários atributos dos nossos antepassados. Guerreiros, determinados, lutadores. No que toca à saúde, eu acredito que a maioria das pessoas pode olhar para a sua ancestralidade e queria ser mais saudável do que eles foram, ou fazer mais tempo com menos químicos, né? Porque ter uma vida longa, mas associada a uma data de medicamentos, é menos considerado saudável, vamos colocar assim, tá? Então, vou deixar aqui algumas observações interessantes. Eu formei-me nutricionista em 1998. 10 anos depois, eu já estava cá em Portugal, 2008, vamos colocar aqui. Eu já falava em alimentação viva, tá? Aprendi imenso com Conceição Trucon, aprendi imenso com Ana Branco, que foi uma das sumidades da alimentação crua e viva no Brasil. Estudei a fundo toda a jornada da Annie Wigmore, que foi uma... com mais de 80 anos, considerou até utilizar a erva de trigo, os sumos, os germinados, como modo de estilo de vida terapêutico, e até tratou pessoas com gangrenas
consumos e tratou alguns tipos de cataratas e cegueiras também com extrato de sumos. Há muita gente que a gente desconhece o potencial que o trabalho deles já vem sendo consolidado nessa jornada. Portanto, eu só estou a ser um veículo de ponte e mostrar que não sou a única estudiosa que considera alimentos ricos em energia vital, que apanharam sol, que estão mais crus, como das melhores coisas para a nossa saúde. Aliás, somos a única espécie que cozinha os alimentos. Quanto mais próximo for de eu apanhar a fruta ainda na árvore, melhor vai ser para mim. Esse é um ponto interessante. Então eu queria partilhar aqui uma dessas pessoas que eu admiro muito, até por ser um médico. Gente, é uma pessoa que eu admiro imenso. Ele também tem livros, ele tem um canal no YouTube, que é o Dr. Alberto Gonzalez, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, porque nesse ano que eu já estava em Portugal, 2008, já tinha 10 anos de estar a trabalhar na nutrição, comecei a indicar aos meus pacientes como plantar erva trigo, como fazer os sumos. Ele ainda jovem, né, que isso já fazem 18 anos, 2008 para cá. Já em 2008 ele apareceu na televisão no Brasil a dar consultas num centro de saúde, a indicar sumos vivos às pessoas. Portanto, é fantástica essa reportagem. Ela tem ali um ar envelhecido, mas eu tenho a certeza que a compilação que eu trouxe para vocês ouvirem é fantástica, é maravilhosa e vale a pena. Então, deixa-me colocar aqui, até já. Prato do dia: verduras, legumes, frutas e sementes germinadas. É a comida viva. Eu tomava remédio para a pressão, não tomo mais. Emagreci 10 quilos através da fruta, alimentação natural e do trigo, que qualquer um pode fazer em casa. Não é milagre, é o resultado da orientação médica que o seu Orlando recebeu neste posto de saúde de Campos do Jordão, em São Paulo. Tudo de graça, pelo SUS. Foi com o Dr. Alberto que ele e muitos outros pacientes começaram a aprender que comida é remédio. Há influências bastante claras na obesidade, na constipação, na inflamação crônica, na dislipidemia, que é o desequilíbrio do colesterol, nas condições gastrointestinais, nas doenças gastrointestinais como um todo, doença respiratória e no diabetes mellitus. Mas afinal, o que é comida viva? A receita é simples. Nada pode ser cozido, frito ou assado. Os alimentos são de origem vegetal. E para começar bem o dia, um suco poderoso. Se uma pessoa como eu, que não tem uma doença diagnosticada, não se sente mal, resolver experimentar esse alimento vivo, que resultados vai sentir? É muito importante que eu, me apresentando como médico, digo que o alimento vivo é bom para quem está doente, mas o alimento vivo é uma alimentação para quem está sadio e quer se manter sadio. Decidi experimentar. Em 10 dias, que resultados eu já vou ver? Em 10 dias você vai ver uma grande liberação de água do seu corpo, né? Muita água retida vai ser eliminada. Você vai notar também mudanças no âmbito da digestão e daquela disposição, principalmente após as refeições. Você vai se sentir muito bem disposto. Vamos experimentar então? Vamos experimentar. Estou me convidando para a cozinha agora. Do consultório, vamos direto para a cozinha. A germinação dos grãos é que dá a força ao alimento, potencializa os nutrientes. É o que garante a mais antiga pesquisadora da comida viva no Brasil. A primeira semente foi ela que plantou. Há 15 anos, Ana Branco reúne conhecimentos que ela passa adiante. A gente pode ver o narizinho que está nascendo. Nesse ponto a gente pode consumir. E aí a gente come a energia vital contida nela. E aí a gente fica forte que nem ela. Para ela, uma filosofia de vida, que germinou e deu frutos. Muitos já aprenderam os segredos da alimentação viva. Rosana, sua família adota mesmo o alimento vivo?
Nós começamos com o suco. Eu estava grávida, a minha terceira filha. Meu marido faz o suco pra gente, eu faço junto com ele. E fazemos para a família toda. E já acontece isso há 3 anos. A Maria Clara, inclusive, gosta de fazer a comida, né? É isso que é o grande barato, você chamar as crianças para fazerem junto com você. Pede para uma pegar uma maçã, pede para outra segurar um hortelã, e assim a gente vai cortando e preparando o alimento junto. E eu, 10 dias de suco. E não foi difícil, mesmo fora de casa, dormindo em hotéis, comendo em restaurantes. Logo no primeiro dia eu fiz exames de sangue que mostraram que a minha saúde vai muito bem. Taxas como colesterol, glicose, por exemplo, estão ótimas. E por causa disso, eu resolvi não mudar mais nada na minha alimentação. No almoço, no jantar, continuei comendo o que eu estou acostumado e que eu gosto. Arroz, feijão, carne. Será que mesmo assim o suco fez efeito, substituindo só o café da manhã? Que tal o teste da balança? Mas antes, vamos ver como é que eu estava 10 dias atrás. E agora deu exatamente 79,5. E agora, depois do suco, vamos ver o resultado. 77 quilos e 400 gramas. 2 quilos e 100 a menos, em 10 dias. E eu senti também outras 2 mudanças que não podem ser medidas. Uma, comecei a sentir menos fome depois de tomar o suco agora nos últimos dias. E a segunda, mudança no apetite. Já não tenho tido mais tanta vontade de comidas pesadas. Pode ser resultado do suco. Viva, que delícia! Vocês viram ali? Que fantástica essa jornada e o quão diferente pode ser a nossa vida termos ali o repórter com 10 dias de sumo vivo, só mudou o pequeno almoço, já teve diferenças, já desinchou, já sentiu menos fome. Imagina depois de 1 ano. Então esse é o convite, integrares, vires aqui comigo. Eu vou deixar vários links aqui na descrição do vídeo, nomeadamente algumas sugestões de boas máquinas para fazer os sumos, alguns livros, alguns vídeos, tá? No meu blog e no canal do YouTube, a gente tem aqui uma playlist já com alguns sumos eu a fazer ao vivo, mas queria deixar aqui os 2 reis, os básicos dos básicos. Todo mundo devia fazer, na minha opinião. Lembrando que eu tenho o smoothie cremoso, o sumo que eu só trituro os ingredientes e misturo eles entre si. E tem o sumo terapêutico, aquele sumo em que eu vou extrair a água e vou também extrair, vai a água para um lado e a fibra para o outro, tá? O rei mais simples que toda a gente devia fazer é água com limão, tá? O sumo do limão é logo de manhã alcalinizar o nosso corpo, regular o nosso pH, que é um ambiente onde as nossas células de defesas e de saúde, as probióticas, vão funcionar melhor. Usando uma água natural é preferível, porque a água quente vai perder uma parte das enzimas e uma parte da vitamina C. Então, a água natural, consumo de meio limão, ou uma colher de sopa de limão, ou 3 gotas de limão. A gente pode começar gradualmente, mas vamos perceber que o limão é a fruta mais popular do mundo. Todas as culturas conhecem o limão. Era suposto encontrar os cítricos, são essenciais à raça humana. Nós, sem os cítricos, perdemos a cicatrização, a qualidade das veias e até podem começar a cair os dentes, conhecido também como escorbuto. Foi descoberta essa doença na época dos navegadores, que ficavam ali 1 ano no navio sem frutas e perdiam quase os dentes todos. Portanto, o sumo de limão é uma coisa fácil de fazer. Vais viajar, onde quer que estejas, vai ter uma mercearia com limão. Isso é impossível deixar passar o quão simples é, um simples gesto de desengordurante, de alcalinizante, de defesas, beber água com limão, logo em jejum, de preferência depois de raspar a língua e lavar os dentes, tá? Então, a gente tem aqui todo esse apoio dessa parte. O segundo ponto que quem me conhece, quem já anda aqui nessa tribo da NutriQuântica há mais tempo, é o sumo daipo, tá? O sumo daipo é um sumo altamente poderoso para a regeneração celular, com mais de 60 oligoelementos. Ele até é salgado na perspectiva que tem tantos minerais que nota-se o seu teor mais
para alcalinizante e salinizante. É um sumo imprescindível para a nova era, minimiza a ação do Wi-Fi no nosso corpo, mata fungos, bactérias, vírus, é altamente regenerador celular, intensifica a comunicação com os neurônios, limpa o intestino, é um sumo altamente terapêutico. Também vou deixar aqui o link para o artigo completo, eu tenho um outro vídeo em que fala tudo sobre o AIPO, a gente pode trazer aqui para o podcast uma revolução da informação mais modernizada. Na minha estante aqui, já tem aqui o Celery Juice, eu tenho uma série de livros de estudos, eu passei um ano a investigar e já há mais de 10 anos o AIPO faz parte da minha vida e da minha família. É algo que é fantástico de ver a motivação das pessoas à nossa volta, que deixaram de ter azia, deixaram de tomar medicamentos, que desincharam, que sentem-se com energia, que já não precisam tanto do café, que têm defesas. Isso é maravilhoso. São 2 sumos básicos que a gente pode fazer. Atenção que enquanto o do limão eu misturo com água, o do AIPO, quanto mais puro, melhor. E claro, o sumo da AIPO, ele vai criar ali muito mais poder se for puro, se eu não misturar água com ele, se eu conseguir extrair toda a quantidade de sumo que eu beber, ser da água própria do legume, tá? Por isso é que aqui a Slow Juicer seria fantástica, porque já tira logo a fibra, faz aquele zzz, né? E consegue-se logo ter a bebida fácil para integrar, começar os nossos dias com essa hidratação. E depois, para pequeno almoço, se uma pessoa conseguisse fazer ali essa sequência, o maior número de dias na semana, é certeza que ela já nota diferenças na vida. Fazia o limão, fazia o AIPO e fazia um sumo que a gente pode considerar. Colocava a linhaça com 8 horas de germinação, maçãs e uma quantidade de couve ou espinafre, tá? Esse é um sumo de luz simplificado. Eu tenho também aqui já ao vivo, já mostrei eu a fazer, já desafiei várias vezes quem já está na tribo a ficar pelo menos 3 semanas a fazer essas manhãs mágicas, como eu chamo, mas tem a versão do sumo de luz mais terapêutico, em que eu vou adicionar, né, eu posso extrair o sumo da couve, o sumo da maçã, até posso colocar ali um pepino e um limão, mas depois eu vou triturar com a erva de trigo, que faz aqui uma intensificação quando são doenças mais degenerativas. No entanto, esse sumo ele tem mesmo que ser coado, tá? A fibra do trigo é a única folha que eu não posso, enquanto se for só a couve e a fruta, com a linhaça eu posso triturar e beber, tá? No caso da erva de trigo, ela tem sempre que ser coada, eu tenho que misturar ela com outro sumo e coar. Também posso, no lugar da erva de trigo, colocar um outro tipo de germinado, então seria um sumo de luz com mais essência, com mais energia vital. Coloco ali os germinados da alfafa, ou do brócolis, ou das folhinhas tenrinhas do girassol, ou seja, há uma série de caminhos para fazer sumos terapêuticos, tá? Então esse é o meu convite para essa jornada, é que intensifique a tua saúde através dos sumos terapêuticos. A gente tem aqui tanta simplicidade nesse processo que vocês nem imaginam. Com poucas mudanças eu já vou ter um grande efeito. Deixa-me aqui embaixo os teus comentários. E tu, quais sumos desses já fazes? Ou se tem a intenção, por onde queres começar? Eu quero ver partilhas, eu quero ver fotos, eu quero que também envies esse podcast para aquela pessoa que está sempre a criticar o hábito dos sumos. Mas queria encerrar com aquele momento mais espiritual, deixar-te aqui uma lembrança de que começamos ali num dos primeiros podcasts, um mantra em que desafio-te a colocar nas tuas manhãs. Então a manhã mágica também começa com os pensamentos melhores. Então todas as vezes que beber água com limão, ou mesmo que for só água durante o seu dia, que esse líquido limpe todo o meu corpo e traga a minha melhor versão. Que esse líquido limpe o meu corpo, traga a minha melhor versão. Além disso, quando acordares, qual é o nosso mantra? O que é que a gente iniciou? Eu
celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Que todas as pessoas na Terra hoje possam também celebrar conquistas. Acorda, celebra o teu dia, as tuas conquistas. Emana que o mundo todo também possa celebrar. Lava os teus dentes, raspa a tua língua, água com limão, super aipo e um sumo de folhas verdes, um sumo de luz, um sumo clorofilado, um sumo com germinados. Esse é o mínimo que podes fazer para a tua saúde. Esse é o meu convite e o meu chamado. Sou Camila Cardoso, método NutriQuântica, e acredito na autocura que o nosso corpo pode vir a intensificar com as ferramentas certas, com a dietoterapia, com a nutrição quântica, com os alimentos ricos em energia vital. Um beijinho muito grande, obrigada por estares aí e até breve. Mais saúde, viva! Mais saúde, viva! Uhul! Super aipo! Vamos a isso!